Hoje é o Dia Nacional dos Surdos. A legislação brasileira ampara essas pessoas, garantindo o direito de acesso à educação, ao trabalho e também ao lazer. Mas ainda é preciso avançar ainda mais. Esta sala de aula tem crianças de 7 anos de idade que, desde o início da vida escolar, têm a oportunidade de estudar por meio da língua brasileira de sinais, a Libras, e do português escrito. Quanto mais cedo a criança surda tiver o contato com a língua de sinais, melhor vai ser o desenvolvimento acadêmico dessa criança. Eles participam da aula de maneira muito interativa, eles perguntam, eles entendem, respondem, questionam o tempo inteiro. Então a gente vê que a participação é maior. Por quê? Porque ele chegou sem a Libras e hoje ele é fluente em Libras, então ele aprende com mais facilidade o português escrito. Mas o acesso a escolas como essa ainda é restrito no Brasil. Na capital do país, por exemplo, só existe essa, uma situação que cria uma série de outras dificuldades para as pessoas com deficiência auditiva. Quando eles passam por esse momento, que eles chegam na adolescência, que eles começam a interagir com outras pessoas, as outras pessoas também não sabem se comunicar através da língua de sinais, o vestibular vem sempre em português, numa prova escrita muito pesada, com pegas. Depois, quando ele ingressa no mercado de trabalho, ele tem problema com os colegas de trabalho, as reuniões de trabalho, ele sempre fica a par disso por causa de uma questão linguística, porque ainda não se entendeu na sociedade que o surdo é uma pessoa que utiliza uma outra língua para se comunicar. De acordo com o IBGE, 9,7 milhões de pessoas no país têm algum nível de deficiência auditiva. Entre elas, 1.700.000 pessoas têm grande dificuldade de ouvir e mais de 340 mil são totalmente surdas. 1 milhão de deficientes auditivos têm menos de 19 anos. Entre os avanços nos direitos das pessoas surdas está o decreto que reconhece a Libras como forma de comunicação e a torna obrigatória nos cursos de formação de professores e de fonoaudiólogos. A formação dos professores de Libras também passou a ser uma opção na licenciatura plena em letras, tendo Libras como a primeira língua e o português escrito como segunda. A Constituição Federal, assim como as leis especiais, os tratados internacionais firmados pelo Brasil, certamente garantem um ambiente de muito maior igualdade de oportunidades aos portadores de necessidades especiais e, obviamente, especialmente os surdos, as pessoas que eventualmente têm algum tipo de deficiência ou incapacidade auditiva. O que precisa, obviamente, é mais fiscalização. Nós precisamos estar, obviamente, muito mais atentos à eficácia dessas garantias que, sem dúvida nenhuma, se contém no texto constitucional e em toda a legislação que, obviamente, ladeia a Constituição Federal nesse sentido. Bom, e a repórter Carolina Chaves vai falar agora conosco mais sobre o direito das pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Érico. Olha, eu vou conversar agora com o coordenador do projeto Direito Libras, Fernando Alencastro. Fernando, em 2010 existiam 340 mil surdos no país, né? Existe um dado atualizado de quantos deficientes auditivos existem hoje no Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Existe sim, existem números de 2016 que apontam para um universo de 8 milhões de surdos no Brasil. Essa diferença ela é explicável porque, a partir da legislação específica que trata do deficiente físico, de 2015, o surdo ele passa a se reconhecer nessa condição justamente para ser beneficiado das políticas públicas que a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, trata do assunto. É conhecida também como o Estatuto do Deficiente. Carolina, pergunta para o Fernando Alencastro o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê, quais são os direitos e qual a importância dele aí na preservação dos direitos da pessoa com deficiência auditiva. Isso. Doutor Fernando, a Érica perguntou agora qual a importância, o que estabelece a lei do Estatuto do Deficiente para essas pessoas com necessidades especiais. Olha, essa lei ela veio preencher uma lacuna de acessibilidade do deficiente físico, onde o surdo está inserido, para que ele possa ter acesso à cidadania e à vida social do seu dia a dia, na área esportiva, na área cultural, na área de entretenimento. Ela é uma lei fundamental, foi aprovada em 2015, entrou em vigor a partir de janeiro de 2016 e agora ela está sendo implementada gradativamente nas instituições públicas e privadas. Existe um site, né, que é uma ferramenta de assistência para informar os deficientes auditivos, os surdos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse
Qual é esse site, como ele funciona, qual a finalidade dele? Esse site ele surgiu de um projeto chamado Direito Libras, em que são atribuídas assistências judiciárias e jurídicas aos surdos. É ali reconhecido todo o direito que a Lei Brasileira de Inclusão traz aos surdos e também há espaço para que os intérpretes e tradutores em Libras se cadastrem para que as empresas públicas e privadas possam, no momento de ter esse profissional, recorrer ao nosso site e identificar o profissional de Libras para dar benefícios aos surdos. Ok, muito obrigada pelas informações. E Érica, quem tiver mais interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre esse site, o endereço vai aparecer aí na tela. Inclusive, o Fernando é coordenador do projeto Direito Libras. É com você, Érica. Obrigada, Carolina. Obrigada ao coordenador do projeto. Aí, muito importante essa iniciativa.